Porque rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou como rei. 1 Samuel 15, 23. Paz e luz, irmãos e irmãs da comunidade Filhos do Sol. Hoje, Deus nos concede a oportunidade de olhar de perto a vida de um homem que começou com brilho, promessa e honra, mas terminou perdido em suas próprias sombras, o rei Saul. A reflexão de hoje não é para julgarmos Saul, mas para que a luz divina nos ajude a enxergar onde nós também corremos o risco de cair. Que o Espírito Santo de Deus abra nossa compreensão e ilumine cada canto do nosso coração enquanto caminhamos por essa história. Respire fundo, abra seu espírito e vamos juntos. No silêncio antigo das colinas de Israel, quando o vento ainda carregava o eco dos juízes e o povo caminhava entre guerras e incertezas, levantou-se a voz do profeta Samuel, anunciando: Eis que Deus dará um rei ao seu povo. Era um tempo de transição, um tempo em que o povo queria parecer forte diante das outras nações, um tempo em que a insegurança fazia barulho e o coração de Israel pedia por um líder que os protegesse. E entre tantos nomes, entre tantas tribos, entre tantas casas, Deus escolheu um jovem quase anônimo, Saul, filho de Quis. Ele não buscou o trono, ele não pediu coroa, ele apenas caminhava, procurando as jumentas de seu pai, quando a vontade de Deus encontrou seu caminho. Saul era belo aos olhos do povo, alto, imponente, destacava-se na multidão como um cedro que toca o céu. Mas ali dentro também habitava um coração tímido, um homem que, ao ser proclamado rei, tentou se esconder entre bagagens, como quem diz ao mundo: eu não sou grande o bastante. Deus, porém, viu o que Saul não via, e como sinal do chamado, o Espírito do Senhor pousou sobre ele. E Saul profetizou, e Saul venceu, e Saul foi honrado. A história dele, meu irmão de fé, começou brilhando, como ouro novo sob o sol da manhã. Mas às vezes, a luz que Deus coloca fora não combina com a sombra que guardamos dentro. Saul tinha potencial, tinha força, tinha promessa, mas tinha também uma ferida secreta, o medo de não ser suficiente. E o medo, quando não é levado a Deus, vira orgulho, vira pressa, vira desobediência. Numa tarde decisiva, Samuel disse a Saul: Espere, eu virei oferecer o sacrifício. Mas Saul, preocupado com a opinião do povo, temeu parecer fraco, temeu perder o controle e ofereceu ele mesmo o sacrifício que não lhe cabia oferecer. Ele queria agradar aos homens e acabou entristecendo Deus. Mais tarde, outra vez, Deus o enviaria contra os amalequitas, e Saul guardaria parte dos despojos
como quem diz: eu sei mais do que Deus. E Samuel, com o coração ferido, declararia: obedecer é melhor do que sacrificar. A partir daí, uma rachadura abriu-se na alma de Saul, e pelas rachaduras entram as sombras. E então, como se o céu quisesse revelar um contraste, surgiu no horizonte um jovem pastor, Davi, aquele que cantava entre as ovelhas e enfrentava gigantes com uma fé do tamanho de Deus. Davi venceu Golias e o povo cantou. Ah, como o povo canta, como exalta, como compara. Saul matou 1000, mas Davi 10.000. E esse canto que podia ser celebração virou para Saul como uma flecha de fogo. Uma ferida antiga se abriu. A comparação, a competição humana. E da comparação nasceu a inveja, e da inveja o medo, e do medo a raiva, e da raiva uma escuridão que ele já não sabia controlar. A Bíblia diz: daquele dia em diante, Saul viu Davi com inveja, e desde aquele dia, Saul começou a perder a paz. E quem perde a paz, perde a visão. E quem perde a visão, perde o caminho. O rei que foi chamado por Deus agora persegue o jovem que Deus levantara. O homem que antes era guiado pelo Espírito, agora lança lanças. O coração outrora escolhido, agora é corroído pelo ciúme. Saul passa noites em tormento, dias em paranoia, anos correndo atrás de um inimigo que não existia. Porque às vezes o inimigo não está fora, está dentro. E quanto mais Saul tentava derrubar Davi, mais Davi crescia. Porque ninguém apaga a luz que Deus acende. A história de Saul não termina com heroísmo, termina com solidão, com distância de Deus, com o eco triste de um homem que poderia ter sido grande, mas deixou que a inveja, o orgulho e o medo tomassem o trono do seu coração. Mas, meus irmãos e irmãs de fé em Cristo Jesus, a história dele não é contada para humilhá-lo, é contada para nos despertar, porque Saul vive em nós. Em cada história e passagem da nossa Bíblia Sagrada, nosso manual da vida, é para nos tornar melhores. Precisamos nos aprofundar em cada história da Bíblia, para que possamos trazer a história, a nossa própria história, e transformá-la em algo melhor. Com isso, a história de Saul nos convida a um despertar espiritual, quando comparamos nosso brilho com um dos outros, quando deixamos o medo decidir, quando valorizamos aplausos mais do que a obediência, quando achamos que somos superiores aos outros de alguma forma, mesmo que inconscientemente. Não existe ninguém maior ou melhor, meu irmão de fé. Todos nós temos a mesma energia espiritual de filhos de Deus.
Temos a mesma identidade em Cristo Jesus. Não há ninguém superior ou inferior. Somos todos família de um mesmo Pai. Com isso, Deus nos mostra que este sentimento de comparação, de competição humana, nos adoece, porque nós viemos com um chamado, nós viemos com um propósito. Por isso, a ascensão de Davi como ameaça tornou-se a queda de Saul, pois foi visto como uma grande ameaça e não como obra de Deus. Quantas vezes Deus quer levantar alguém ao nosso lado e nossa primeira reação é ciúme? Quantas vezes a vitória do outro fere nosso ego, em vez de elevar nossa gratidão? Saul não caiu de um dia para o outro. Ele caiu aos poucos, um passo de orgulho aqui, uma comparação ali, uma desobediência acolá, e quando acordou, já estava longe demais. Mas hoje, aqui, neste momento, o Espírito nos convida ao caminho contrário ao de Saul, o caminho da humildade, o caminho da verdade interior, o caminho da luz que não teme a luz do outro, o caminho de quem entende que o brilho do irmão não apaga o nosso. Somos todos filhos do mesmo sol. Que possamos olhar para a história de Saul como quem olha para um espelho santo, não para condenar, mas para discernir, não para apontar, mas para aprender. Que Deus cure em nós todo medo que se disfarça de vaidade, toda insegurança que vira orgulho, toda comparação que vira ressentimento, toda sombra que tenta roubar a luz. E que Ele nos dê um coração semelhante ao de Davi, um coração que não precisa roubar tronos, porque sabe que quem o levanta é Deus. Hoje, à luz da história de Saul, o que ainda governa o seu coração? O Espírito de Deus ou o medo de perder o controle? Convido todos a orarem junto comigo. Vamos finalizar esta reflexão com uma oração. Senhor, dissipa de nós toda sombra que impede teu brilho de tocar o nosso profundo interior. Cura nossas inseguranças, endireita nossos caminhos, rompe com toda inveja, medo e orgulho escondido. Dá-nos um coração obediente, humilde e livre, para que nossa vida não siga os passos de Saul, mas caminhe na luz que vem de ti. Que sejamos sempre filhos e filhas do sol, refletindo tua glória e humildade neste mundo. Amém. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu dou, a oração e a reflexão. E se você gostou dessa oração, dessa reflexão, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilhe com as pessoas que você ama, pois é muito bom, não é? Partilharmos juntos a palavra do Senhor. E claro, podem enviar também orações, comentários, testemunhos. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Deus provê, Deus proverá.
e sua misericórdia jamais faltará. Amém. Manaim, lugar de paz.